Era para ser uma prestação de contas do prefeito Paulo Garcia na Câmara de Goiânia e o que se viu foi um palanque armado. Fred JB estava lá acompanhando tudo e conta pra gente o que aconteceu na Câmara na manhã desta sexta-feira, Fred. Antes de falar do que aconteceu na manhã de sexta-feira, vale lembrar que a expectativa já era essa, que essa prestação poderia se tornar de fato um palanque eleitoral. E por quê? Você realiza uma prestação de contas há uma semana antes da campanha, tendo novamente a Prefeitura de Goiânia como um dos fatores de discussão, já que Paulo Garcia, o prefeito atual, foi aliado de Iris Rezende e fala-se nos bastidores que está apoiando Vanderlan Cardoso. Então, naturalmente, quando você marca uma audiência pública há menos de 10 dias da eleição, o debate que era para ser sobre questões fiscais se torna eleitoral. E não deu outra. Foi o que aconteceu. Nos bastidores, claramente isso. Antes da audiência ocorrer, e atrasou, era para ter sido iniciada às 8 horas da manhã, foi iniciada mais ou menos quase 9 horas. E estava praticamente todo o staff do prefeito presente na sessão. Secretário de Finanças, Planejamento, secretário de Saúde, da SMT. Então, ele levou Paulo Garcia para essa última prestação de contas dele, que é do segundo quadrimestre, todo o seu staff. Do outro lado, 2 grupos políticos que disputam a sucessão de Paulo Garcia. E esses grupos, divididos em 2 vereadores, 2 de cada lado, fizeram questionamentos para Paulo Garcia muito mais sobre declarações de Iris Rezende ou sobre a situação da prefeitura, do que de fato sobre o quadrimestre, que seria o segundo quadrimestre. E aí o debate foi caloroso, que ao final, o final do debate foi o prefeito se levantando e saindo e acabando com a audiência. Só para a gente situar, quem quiser saber tudo o que aconteceu, o Pauta Goiás publicou o vídeo completo, exclusivo, aí, com todo o acontecimento ali na intervenção de Clécio até a saída de Paulo Garcia. Agora, Daniel, tem uma estratégia de cada lado. Ninguém quer absorver os aspectos negativos da administração de Paulo Garcia. Aí você tem a ação do PMDB para tentar descolar a Iris e você tem a ação de Vanderlan para poder tentar também não absorver Paulo Garcia. Alguém conseguiu nessa história aí? Não, Vacil, não consegue porque o clima ficou tão ruim, ficou tão confuso que fica ruim para os dois lados. Os dois lados saem como culpados da prestação de contas ter virado esse circo, porque é como o Fred disse, tá na lei de responsabilidade fiscal, era um dia sério, uma audiência que era para o Paulo prestar a conta do que ele fez assim, no segundo quadrimestre, e foi completamente contaminado por esse clima eleitoral. Então, assim, do lado dos aliados do Vanderlan e do lado do Iris, os dois só pensaram nisso, né? Vamos tentar desgastar o adversário. E não pensaram que a cidade queria saber. A cidade precisa saber dessas contas públicas. Então, os dois lados saem como culpados. Eles tentaram colocar a culpa do outro. E o prefeito também não tem uma responsabilidade por programar essa ida? Sim, era assim. Porque, como o Fred disse, a expectativa antes já era essa. Então, assim, há 10 dias da eleição, não tem como também você tirar esse caráter eleitoral. Então, assim, já esperou até agora, porque normalmente é feito em setembro. Nós estamos já quase no final de outubro. Então, assim, já esperou até agora, espera mais 10 dias até a eleição passar. Então, assim, todos os lados já saem como culpados. A expectativa é tanta essa que todas as televisões estavam lá. Sim. Veículos, todos os jornais. O circo estava armado. O circo estava armado, né? E outra coisa que interessa muito aos vereadores, né? Ainda mais que já acabou o processo de eleição. Né? Aí, meu amigo, você tem câmera, tem toda a exposição do mundo, pelo menos em Goiânia. E aí os vereadores aproveitaram também o palanque. Agora tem um outro ponto que vai destacar, tanto que você vê que foi político. Foi contratado, inclusive, é possível observar, não sei se foi contratado, mas é possível observar no áudio mesmo, nos vídeos que a gente postou anteriormente, uma claque, né, disposta a desconstruir todas as falas do Paulo Garcia. E provocando. Todas as falas do Paulo Garcia foram rebatidas por essa claque e ele foi provocado. Para não deixar falar mesmo. Não deixar falar. E, só para encerrar, alguns vereadores tentaram fazer disso uma prestação de contas
meio que jogo meio sério, né? Pergunta uma coisa sobre as contas, depois pergunta uma declaração do Íris. Elias Vaz fez isso. O que ele falou? Falou sobre um problema das contas da prefeitura e logo em seguida fez uma outra pergunta sobre o quê? O PMDB está participando ou não da sua gestão? Também é estratégia, trazendo o Íris para a discussão. Para discussão. Giovanni Antônio é um vanderlista trazendo o Íris para a discussão. Isso. Giovanni Antônio, do PSDB, que não foi reeleito, fez a mesma coisa. Perguntou para o Paulo Garcia sobre a declaração de Íris, de que essa concessão da Saniago teria sido uma negociata, chamando de novo o Íris para dentro da disputa e o Paulo para rebater. O Paulinho Graus também questionou questionou as declarações do Paulo da dívida que teria sido herdada das gestões anteriores, também questionou esse negócio da concessão da Saniago, defendendo o Íris. O que fugiu o tom totalmente, que aí já foi tom de desabafo, foi o Clécio Alves, vereador do PMDB, presidente da Câmara. Foi líder do Paulo. Foi líder do Paulo. Aí esse ainda teve sorte, porque a hora que o Paulo levantou, impossibilitou que os aliados de Vanderlan viessem para cima dele, porque quando ele era líder do prefeito, presidente da Câmara, ele é um dos caras que mais atacavam os vereadores da oposição em defesa do Paulo Garcia. Essa é a grande ironia. Essa é a grande ironia do processo. E é esse vídeo que a gente tem, essa parte do Clécio, que é a mais quente, e é o que o Pauta colocou. Ambiente de campanha, né, Daniel? Totalmente. Agora, nessa reta final, Totalmente. pelo Qualquer jeito, coisa, vai esquentar. E qualquer coisa que for feita, qualquer coisa que o Paulo fizer, justamente por ele estar no centro dessa briga, desse problema, por ter sido ex-aliado, por ter sido aliado do Íris e agora por estar, pelo menos assim, por baixo dos panos, e sendo aliado do Vanderlan nesse segundo turno. Então, assim, ele está no olho do furacão, então não tem como. Então, todos os lados tiveram culpa nesse circo que foi armado, porque, assim, eleitoralmente é interessante porque a gente vê a política sendo feita, né? Como que a eleição se desenvolve. Mas pensando administrativamente na cidade, pensando na cidade como um todo, na prestação de contas, é muito ruim, porque vê que ninguém, de fato, está interessado nisso. Quer ver o circo mesmo pegar fogo. Pois é, e nessa leitura de circo aí, eu pergunto para vocês uma coisa, quem sai ganhando? Porque o circo tem muito disso, né? Você tem lá a cena, todo mundo olha, né? Uma parte do espetáculo, ri bastante, principalmente quando é aquela parte engraçada que está lá no picadeiro, mas resultado eleitoral? Nenhum. Todo mundo sai desgastado, na verdade. Quem sai ganhando somos nós jornalistas que gostamos do ver o circo, narrar o circo. Então nós gostamos. Agora, como a plateia, né? Como cidadãos, claro que não, porque você perdeu a oportunidade de ver a prestação de contas, de ver a situação de fato da prefeitura, é o penúltimo quadrimestre dessa gestão. Então perde o cidadão, né? O cidadão, né? Porque o cidadão esperava ter uma noção de qual a situação fiscal, né? Da prefeitura. Acho que a derrota maior é para todo goianiense. Muito bem. Eu repito, você pode conferir o vídeo aí, a parte final, o Clécio falando e o Paulo se levantando. Aqui no Pauta Goiás tem esse vídeo. Tem outro vídeo também, que é uma entrevista que o Paulo Garcia deu logo depois de sair. O Dias Mendes estava lá e acompanhou todo esse momento da entrevista do Paulo, que ele, por um lado, parecia irritado, mas conteve-se. O tempo todo vale uma análise para outro vídeo, uma análise do comportamento do Paulo exclusivamente nesse processo. Muito bem, então você acompanha aqui no Pauta Goiás.